Uma outra coisa que eu acho que eu gostaria... Oi? Pois não. Não sei... pois é, mas a mídia... Bom, a França é um país conservador, né? Eu queria deixar isso muito claro, porque se a França tem uma herança de política pública, né, que veio dos movimentos revolucionários, né, mas do ponto de vista, olha, do ponto de vista familiar, é extremamente conservador. E eu vou dar um exemplo aqui concreto para vocês. Como candidata, né? Você sabe que há depoimentos de ativistas mulheres de 1800 e pouco, 1810, 1820, quer dizer, elas tinham recebido, né, o impacto da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa. E elas eram muito envolvidas nos movimentos de esquerda, nos partidos de esquerda, junto com os trabalhadores. E a articulação das mulheres pedia aos partidos de esquerda que incorporassem as demandas das mulheres, 1820, 1830, sabe o que os partidos de esquerda diziam? Não, primeiro nós temos que fazer a revolução, depois nós vamos incorporar as demandas das mulheres. Quer dizer, nem os partidos de esquerda eram sensíveis a essas demandas femininas, né? E isso atravessou o século. Né? Tanto que os movimentos de mulheres que ficaram mais fortalecidos lá para 1890, quer dizer, levou todo um século para se fortalecer, e só na virada do século XIX para o século XX é que ficou realmente mais forte, e que até hoje nós temos isso, quer dizer, tem aqui a nossa companheira Almira, que ela sabe como é difícil a vida das mulheres nos partidos. E isso em qualquer lugar, né? Se vocês forem, por exemplo, no interior da França, eu costumo dizer o seguinte, que interior é interior em qualquer lugar do mundo. Tanto faz, sabe? Tanto faz, porque as estruturas, elas conservam, sabe? Por exemplo, o patriarcalismo. Eu ficava muito impressionada, um período que eu morei em Paris, para fazer um trabalho que eu estava fazendo, e a família que morava ao lado, porta a porta, eu morria de pena daquela mulher, sabe? Ela levantava de madrugada, ela fazia comida para todo mundo, levava o filho na creche, graças a Deus, lá tem política pública para abrigar as crianças em todo o período que a mulher está trabalhando, né? Então, ela ia, ela levava a comida da criança, todo o material, ia trabalhar, levava a criança, ia trabalhar, voltava de tarde, pegava a criança, voltava para casa e arrumava o jantar para o seu marido, né? Eu olhava aquilo e falava assim, mas não era essa França que eu tinha ideia, sabe? Que conserva a mesma estrutura familiar, sabe? Desde todo sempre, porque quem acha, vocês, colegas, companheiros, que acham que lavar, passar, limpar e cozinhar todos os dias é uma coisa boa, não é. Eu acho que põe a cabeça de qualquer pessoa na estratosfera, porque é um trabalho pesado, né? E a divisão do trabalho na família, eu acho que tinha que ser um tema muito mais discutido, né, para compartilhar mesmo. E é engraçado que nos países em que os homens compartilham dessas tarefas domésticas, e até da criação dos filhos, eu tenho um exemplo para vocês. Há algumas pesquisas nos Estados Unidos mostrando, e alguns países nórdicos, aí até covardia, né? Porque eles realmente dividem tudo, né? E há alguns homens, por exemplo, nos Estados Unidos, que na high school deles, no colegial, eles ensinam como administrar a casa, né? Tem essa disciplina lá. E aí,
sabe o que está acontecendo? Muitos homens preferem cuidar da casa e dos filhos porque se sentem muito mais completos como ser humano do que quando saem para trabalhar 12, 15 horas por dia, né? E tanto assim que há uma legislação em alguns países da Europa que favorecem as licenças, tanto do pai quanto da mãe, ou um ou outro, para que um e outro compartilhem da educação dos filhos. E são muitos homens que falam isso, sabe? Eu me sinto mais gente, eu me sinto mais ser humano. Eu gosto de ver meu filho crescer, né? E eu acho que isso, por exemplo, é uma mudança cultural e que nós ainda estamos muito longe, mas que eu vejo hoje muitos homens compartilhando, e isso é muito importante, por exemplo, para que haja também um equilíbrio, né, na competitividade das mulheres na política, porque eu me lembro que eu estudei as mulheres na então União Soviética, né, quando ainda era a União Soviética, e a maior queixa das mulheres eram dessa natureza. Nós estamos no partido, nós fazemos parte de toda a articulação política, mas as tarefas domésticas todas recaem sobre nós. E nós nos acabamos, nós envelhecemos, porque não temos ninguém que nos ajude. Quer dizer, nem na União Soviética, quando houve uma mudança estrutural enorme, né, houve um compartilhamento familiar que pudesse melhorar, liberar o tempo das mulheres, né? Acho que eu já falei muito, não vou continuar mais falando, eu vou ficar um pouco aqui à disposição de vocês, mas eu acho que as estratégias que nós colocamos para o caso das mulheres, né, que é fazer lobby, que é ter um ótimo relacionamento com as mídias, né, saber trabalhar a opinião pública, porque não adianta, gente. Não adianta. Se você não sabe trabalhar as mídias e a opinião pública, você não existe, né? Quer dizer, os movimentos têm que estar conscientes disso, né? Que não basta ter uma grande energia quando encontra com seus companheiros, etc. Não, não é. Isso tem que passar para a população tem que aprender a compartilhar. Então, eu acho que essas estratégias que a gente até discutiu naquele trabalho na Câmara, né, que depois eu posso até passar por escrito para vocês, que a gente compartilhe não só entre as mulheres, mas entre todos aqueles que dividem conosco, né, um mundo mais igual em todos os sentidos, não só na família, mas na sociedade, na política. E é isso.